dos anjos caídos, eles estão pensando porque eles são dono do mundo, vão se safar, não vão não. Mas nenhum deles vai morrer. Só vão sentir dor. Messias não sentiu dor? Eles não fizeram o Messias sentir dor? Agora é hora deles sentir dor também. Eles não cortaram os ossos, fizeram sentir dor. Os profetas, eles nunca sentiram dor. Mas quando começar os 1335 dias, eles vão sentir muita dor. E vai ser a dor de todos os povos da terra que sofreu, eles vão sentir no corpo deles, para eles aprenderem. Será uma dor que, ninguém na história desse mundo sentiu. Eles vão sentir. Eles não fizeram 7.000 anos de maldade, quase 7.000 anos, agora é hora deles pagar o mal que eles fizeram na terra. Além disso, Azazel colocará todos que aceitaram a sua marca contra as duas testemunhas. Ele irá enganá-las dizendo que tais homens são os responsáveis por todos os males que afligem a terra. Com isso, as testemunhas serão duramente perseguidas por toda a parte. A tribulação ao todo durará 3 anos e meio. A partir do momento que Azazel se assentar como a besta, começará a tribulação. O cometa cairá, e este será o primeiro a ir, descrito na profecia. Decorrerá então 1260 dias, onde as duas testemunhas pregarão a verdade, e ao final destes dias as duas testemunhas serão mortas pela besta, ambas mortas por meio da mesma lança, a qual feriram o Messias, e que Azazel guarda desde aquela época e que a disfarçou para ser utilizada como símbolo de seu poder. Nessa altura todos que passaram pela tribulação e que ouviram e aceitaram a palavra das testemunhas poderão entrar nos locais preparados, se reunindo com os salvos que estavam ali desde a fuga no início da tribulação. Com a morte das duas testemunhas o povo fará festa, trocarão presentes, pois acreditavam que todos os males da terra foram causados por eles, e assim como as duas testemunhas protegeram o corpo do Messias depois de sua morte, agora seus corpos serão protegidos, pelo próprio Messias, e após 3 dias e meio ambos serão ressuscitados e levados ao reino. Após 1290 dias o reinado da besta terminará, devido a todos os flagelos que recairão sobre o mundo, aos que aceitaram a marca e os caídos, assim como diz na profecia em relação aos 7 flagelos. E aos 1335 dias decorridos do início da tribulação, o Messias retornará, o terceiro ai, onde primeiramente ele ressuscitará todos os salvos desde o início do mundo, os quais subirão primeiro ao reino, e logo após os salvos que estão nos locais preparados. E logo após todos os salvos serem arrebatados ao reino, o Messias se reunirá com as duas testemunhas e os 144.000 selados, onde pegarão todos os caídos, exceto Israel, o qual será preso neste mundo pelo Messias. O restante serão lançados no sol, Azazel e Ismael pelas duas testemunhas e os demais caídos pelos 144.000 selados, terminando assim a batalha a qual haviam iniciado no reino no princípio. Assim se dará o início do reinado do Messias, os 1000 anos, onde ele entregará as moradas a todos os salvos e todos reinarão em união a ele em seu reino perfeito. Após os 1000 anos Israel será solto, e todos que viveram nesse mundo e que não se salvaram serão ressuscitados, e então se dará início ao julgamento dos condenados. Cada pessoa que viveu neste mundo possui seu próprio livro, o livro dos salvos, onde todos os atos em vida neste mundo é registrado em tal livro, e por meio dele todos serão julgados, de acordo com os pecados registrados. É por isso que o Messias disse que até os cabelos de vossa cabeça estão contados, fazendo referência que todos os atos praticados nesse mundo são registrados. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante do Pai, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Israel será o acusador, e todos serão julgados segundo seus pecados praticados nesse mundo, enquanto o povo judeu será julgado diretamente pelos discípulos, assim como disse o Messias, devido a todo o pecado que praticaram nesse mundo adorando a seu falso Deus Israel. Os condenados de Israel então serão lançados no sol, juntamente com os caídos que já estavam lá, e ficarão sofrendo os tormentos do sol pelo dobro de anos em que viveram nesse mundo. A exemplo, uma pessoa que praticou a maldade e viveu 60 anos ficará 120 anos no sol, e ao final morrerá. Esta é a segunda morte, e nunca mais voltarão a existir. Já os caídos por serem eternos ficarão eternamente no sol, e assim termina a era de terror, pecado e maldade implantado por Israel e demais caídos. Assim termina o plano de resgate do Pai. Esta terra será renovada, e novas moradas serão construídas por ele, a fim de nelas habitarem todas as crianças que foram resgatadas da grande tribulação e que ficaram aos cuidados dos irmãos. Assim termina o plano de resgate do Pai. Todos os salvos habitarão eternamente junto ao Pai e o Messias em seu reino perfeito, justo e igualitário, em corpos perfeitos, que nunca mais sentirá dor, cansaço, frio, calor, fome ou sede, dotado de poderes e habilidades especiais e com todo o reino infinito do Pai com suas criaturas, frutas, habitações e tudo perfeitamente preparados pelo Messias como recompensa a todo sofrimento e perseguição a que sofremos nesse mundo. Vocês não vão sentir a dor da morte. Olha que coisa boa isso. Como que vai falar para nós?
Aí você avisou para todo mundo, todos os irmãos avisou para os parentes, avisou para todo mundo, se você aceitar agora, você não vai conhecer a morte, vai ter para sempre. Eles não querem. Acho que é doido. É o que falava com o Messias. O Messias falava naquela época, aquele que comer do meu pão e beber do meu sangue, nunca verá morte. Hoje o pão dele e o sangue dele está sendo repartido. Não era naquela época que ele estava falando, ele está falando de agora. Naquela época ele estava falando, as pessoas que comeram o pão e beberam o sangue dele, a palavra dele e morreram, estão dormindo. Quando eles chegarem no céu, são os primeiros a ser levados. Os que estão da montanha vai ter que esperar os mortos primeiro subir. Depois que os mortos subir, aí os das montanhas sobem. Porque eles foram os primeiros a receber, entendeu? Olha a oportunidade que ele deu para todo mundo. E nessa geração aqui, é onde tem mais oportunidade. Por quê? Olha, as duas testemunhas estavam do lado do pai do Messias há 50 anos atrás. Estava do lado deles. E ele falou, vai, vocês vão nascer de uma mulher, igual o Messias, igual os profetas, igual os apóstolos, vão ensinar. E a última, acabou. Depois de vocês, o sangue justo nessa terra, acabou. Não vai ter mais sangue justo derramado mais não. Acabou. Acabou o sangue das duas testemunhas, acabou o Apocalipse, o julgamento começou, foi lançado no sol, tudo novo, e começar do zero, entendeu? Por isso que o Messias deixou a casa de todo mundo lá novinho, porque ele preparou a gente novinho. E é esperar, irmão. Tudo que eu tinha que fazer dos irmãos, eu acho que o Pai e o Messias estão lá olhando pra gente agora. Eu posso dizer pra vocês agora, ó. Terminei. Tá bom? Por tudo que eu tinha que dar pra vocês aqui. Pra vocês que vão sair pras montanhas, eu acho que já. Agora vem a segunda parte, né, dos teimosos. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui a casa do Pai, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Pai estará com eles, e será o seu Pai. E o Pai limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida.